Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Deus não é culpado pelos erros que cometemos ao viver longe da sua presença. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós gostamos de viver a nossa vida da forma que nós imaginamos. E no final, tudo aquilo que nós fazemos que não está alinhado com a palavra de Deus acaba dando errado. E quando vem as consequências, nós culpamos sempre alguém. E quando não são as pessoas, nós acabamos culpando a Deus, o Senhor, acreditando que Ele não nos ama, que Ele não nos ajuda, que Ele se esqueceu de nós. E na verdade, tudo isso aconteceu por quê? Porque nós vivemos longe da sua presença. Uma igreja nem sempre vai conseguir dar a dimensão exata do Senhor. Sabe por quê? Porque o tempo de exposição é muito pequeno. Imagina se nós estudássemos a nossa vida inteira, apenas uma hora por semana. Quanto tempo será que ia durar a escola? Será que a gente ia terminar nesse período? Porque nós ficamos das 7 praticamente ao meio-dia lá. Imagina se você ficasse uma hora apenas na semana. Então é muito pouco. Tudo aquilo que nós aprendemos, nós temos a capacidade de armazenar? Não, nós acabamos esquecendo. Então nós temos que reforçar a palavra de Deus todos os dias dentro da nossa casa. Assim como os louvores ajudam a gente a cantar aquilo que está na palavra. Só que se você não conhece a palavra, você não consegue nem saber se um louvor está cantando a palavra ou não. Nem se um pastor ou padre está pregando a palavra ou não. E você pode olhar apenas e bugar a tua cabeça dizendo, mas poxa, como que uma pessoa dentro de uma igreja pode estar pregando alguma coisa que não seja a palavra? Eu não tenho a resposta para tudo, mas eu sei que tem coisa que acontece. E já que acontece, cabe a mim saber o que é o certo e o que é o errado. Não jogar a responsabilidade da minha salvação sobre pessoas. Porque quem vai me salvar é Jesus Cristo. E através de quê? Através da fé que eu vou ter nele. Por quê? Porque eu conheço a palavra de Deus. Porque a fé vem por onde? Vem por ouvir a palavra. E quanto mais eu escuto a palavra, mais sabedoria eu tenho. É diferente inteligência de sabedoria. A inteligência serve para o mundo, para as questões do mundo, para entender as leis que Deus criou. A sabedoria serve para entender os espíritos, a vida, as decisões. Sem sabedoria nós não conseguimos suportar essa vida. Porém, o comportamento das pessoas sem sabedoria recai sobre nós, assim como o nosso comportamento recai sobre as outras pessoas. Se a gente vai lá em Provérbios 19, versículo 2, 3, 11, 13 e 29, a palavra do Senhor ela diz assim: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo será castigado. Então, Salomão, nesse provérbio, ele está nos ensinando como é viver com sabedoria, como é prestar atenção e quais são as consequências. Ele diz que a sabedoria vem pelo temor ao Senhor. Ter temor não é ter medo, mas ter respeito. Então a base de toda sabedoria é respeitar a Deus e aquilo que Ele diz, é respeitar aquilo que Ele coloca dentro do nosso coração e os sentimentos. E ele começa dizendo: agir sem pensar não é bom. Hoje nós sabemos, graças à palavra de Deus, que os nossos
pensamentos acabam influenciando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos são influenciados pelos espíritos que estão perto de nós. Se eu vivo longe de Deus, os meus pensamentos vão ser de escuridão. Se eu vivo perto de Deus, os meus pensamentos serão de luz. Mas nós poderíamos trocar por uma outra palavra. Agir sem orar não é bom. Se eu quero pensar da forma certa, eu preciso começar tudo numa oração. Então eu oro, converso com Deus, chamo a presença do Espírito Santo, de preferência coloca um louvor, nunca faz as coisas reagindo às coisas. Para, ora, depois você pensa, tá sentindo bem, tá em paz, leu a palavra, toma uma decisão. Sem isso, tudo que você fizer não vai ser bom. E nós temos o costume de achar que temos coisas boas, que as pessoas são boas e que as pessoas sem Deus elas não são boas. Às vezes o interesse dela concorda com aquilo que você quer e aí ela faz. Você sai satisfeito que você recebeu o que você queria, ela sai satisfeito. Mas a partir do momento que os dois não se satisfazerem, o que eles fazem? Eles brigam, eles discutem, eles colocam a culpa um no outro ou eles vão tentar complementar essa relação que é deficiente. Então Deus está dizendo, ore antes de agir, ore antes de fazer alguma coisa. Quem se apressa erra o caminho. Adianta eu ter a expectativa? Adianta eu ter as condições? Se eu tenho pressa, se eu tenho ansiedade, se eu quero tudo na hora? Quem quer tudo na hora acaba comendo cru. Quem quer tudo na hora acaba comendo frio. Então essa pressa de ter é como se fosse a única oportunidade que eu fosse ter na minha vida. É como se eu perdesse, eu não teria mais. A única oportunidade que nós não podemos perder é a salvação. Todas as outras coisas elas voltam a acontecer. Agora, acontecer sem Deus não tem sentido. Porque tudo que acontece longe de Deus não traz satisfação. Então nós sempre tentamos complementar as coisas com outras coisas. É você ter uma relação, porém não tem a satisfação. Aí você precisa buscar artifícios manuais, né? Precisa buscar pornografia na internet para tentar complementar algo que não existe. Porque quando é algo, é ilusão, é alucinação da nossa cabeça, na realidade aquilo não acontece da forma que eu espero. Então eu preciso colocar algo a mais para dizer, não, isso é a verdade. A pessoa começa a treinar, quando treina tem que dar um gatinho, vai lá, toma um anabolizante, toma um negocinho, porque eu não tenho tempo para aprender, eu preciso agir, e depois fica as consequências no corpo. E assim nós vamos fazendo esses tipos de complemento. Sento numa mesa para comer, deveria ser o suficiente se alimentar, não tem coisa mais gostosa que comer, mas não basta só a comida, precisa vir uma bebida. Não basta só a bebida, precisa vir um cigarrinho. Não basta só o cigarrinho, tem que ir lá puxar um pozinho. E assim nós vamos complementando a vida. A pessoa está com alguém, não basta ter alguém, cobiça a mulher do outro. Não basta ter o trabalho, precisa dar um jeitinho. Não, vou jogar um tigrinho, vou jogar uma blaze aqui, vou colocar um trocinho. Entendeu? E é isso. A gente fica complementando as coisas com coisas sem sentido. E isso tudo faz mal. Tudo isso prova apenas uma coisa, que nós não temos sabedoria. Não vai ser jogando, não vai ser buscando alguma coisa, não vai ser com nada dessas coisas. Nós vamos encontrar o Senhor dentro do nosso coração. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. Se eu te perguntasse, o que é a falta de juízo? É a falta de sabedoria, falta de conhecimento. Não ficaria mais fácil da gente entender se tivesse escrito a falta de sabedoria, a falta do conhecimento da palavra de Deus, a falta das revelações do Espírito Santo é o que faz a pessoa cair na desgraça. Então já ficou claro, se você se relacionar com uma pessoa que não tem sabedoria, ela vai para a desgraça e vai levar você junto. Por isso que se fala que a mulher sábia edifica e a mulher tola destrói. Assim como um homem tolo destrói e o homem edifica. Só que Deus deixou o papel das relações da casa à mulher fazer. Deus deu um papel a cada pessoa.
Essa ideia de igualdade, ela não existe na Bíblia não, tá? Cada um tem um papel muito distinto. Quando Deus ele trouxe Eva à vida através da costela de Adão, ele trouxe por um motivo. Porque ele viu que dentre todos os animais ele não tinha nenhum que se comparava a ele. E ele trouxe uma ajudadora, uma cuidadora, uma auxiliadora a ele. E esse é o papel. Ah, mas eu não acho. Falta de sabedoria. Quer ir nesse caminho? Pode ir. O que vai acontecer na sua vida? Desgraça. Acabou. Graça, quem dá? Deus, favor imerecido. Desgraça, Deus longe, escuridão. Se eu vivo na escuridão, se eu vivo longe de Deus, eu vivo na desgraça. Como que você acha que vai ser os teus sentimentos? Tristeza, ansiedade, aflição. Vai ter descontrole emocional. Vai ter dependência emocional. E tudo isso que você sabe que é viver. E quando eu vivo longe de Deus e não me arrependo e os meus sentimentos estão descontrolados, eu tento burlar novamente. Como? Psicólogo. Quando o psicólogo não dá jeito, remédio. E aí nós vivemos uma vida no pecado, sentindo as consequências do pecado, mas não querendo sentir no meu corpo as dores das minhas tolices e das minhas decisões ruins. E aí nós sempre de novo dando jeitinho. O problema é quando o dinheiro acaba. Quando o dinheiro acaba, o jeitinho acaba. E aí? Aí a solução é pensar em tirar a própria vida. Porque já não tem mais razão de viver, já não tem mais como fugir, já não tem mais o que destruir. O diabo venceu. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Então ela vive sem sabedoria, vive sem buscar a Deus, mas a culpa é de Deus. Tem sentido? Não tem. Mas como nós somos tolos, é isso que nós fazemos. Nós não fazemos o que tem sentido. Nós fazemos o que o diabo quer, do jeito que ele quer. Nós queremos é tirar a culpa de nós e colocar em alguém. E olha como é engraçado. Nós sabemos que a culpa é o problema. Porque se a culpa não fosse o problema, eu não tentava tirar ela de mim. Então eu sei que algo dói. E de novo, na minha ilusão. Tudo é ilusão. Ilusão. Eu tiro a culpa de mim e falo, olha, eu sou assim um vagabundo, eu sou assim uma pessoa perturbada e perdida. Ah, culpa do meu pai, culpa da minha mãe, não, culpa da sociedade. Culpa que eu não tive a oportunidade. É culpa da minha pele, é culpa do meu corpo, é culpa da minha deficiência, é culpa das minhas dificuldades, é culpa disso. Age que nem um demônio, tem a boca do inferno, mas a culpa é dos outros. Culpa. E Jesus, quando ele chega, ele fala, meus queridos, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E o que é o arrependimento? É o reconhecimento. E eu reconhecer o quê? Que eu sou o culpado, que eu fui o ingrato, que eu não avaliei as coisas, que eu coloquei um marco na vida que eu jogo, porque o meu pai e a minha mãe se separaram. E antes disso? Será que você era feliz? Você agradeceu por ter cuidado? Pela tua mãe ter carregado você, por você ter machucado o bico do peito dela, por ela ter acordado de madrugada, por teu pai ter acordado de madrugada, por eles terem tirado recursos dele para dar para você. Porque quando uma criança nasce, não pensa que os pais sabem o que é, como que cuida, como que faz, por que chora. Quando você ficou doente, foi o pai e a mãe no médico. E tem gente que vai sofrer por falar, eu queria ter isso e nunca tive. Você acha que a vida é sobre ter e não ter as coisas e sofrer pelo que tem ou que os outros têm? E depois? O que acontece depois? Nós temos que ressignificar a nossa vida. Senão você vai de novo criar um marco. Foi aqui que a doença veio, foi aqui que aconteceu, foi aqui que a pessoa morreu, foi aqui, e a tua vida fica nisso. A nossa vida muda quando Jesus entra. O marco é, aqui eu não tinha Jesus, aqui eu tenho. Aqui é um passado tenebroso, draculesco, e eu não gosto. Daqui para frente é glória, luz e honra ao Senhor. Então você escolhe. Ou você se ajoelha e se arrepende, ou não dá. Então a culpa é de quem pela desgraça? É pela falta de sabedoria. Como eu ganho sabedoria? Aumentando a minha fé. Como eu aumento a minha fé? Lendo a palavra de Deus. Por isso que o devocional é todo pautado na palavra de Deus e é por isso que ele causa transformação. Porque você melhora a sua sabedoria, a sua percepção sobre o mundo. A pessoa sensata controla seu gênio. Sensatez vem de bom senso. E controlar o gênio
vem por causa do Espírito Santo, que é um dos frutos, o autocontrole. Então eu não controlo o meu gênio porque eu sou uma pessoa mais capaz, mas eu controlo o meu gênio porque eu descobri que eu sou dependente de Deus. Então, pela minha dependência e necessidade, eu começo a orar, louvar e a buscar mais vezes. Então, nisso eu tenho um controle sobre algo que antes eu não controlava. É muito fácil eu puxar a carta do signo, falando, eu sou de signo de não sei o quê. E aí, por isso que eu sou assim. É a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Vocês que aceitem a minha imperfeição. Vocês que me amem. Não, é para mim amar o próximo. É para mim amar Deus sobre todas as coisas. Não é para mim amar o diabo. Não é para mim amar uma pessoa que é interesseira, que só busca os próprios interesses, que é grossa e sabe que é grossa e não faz a menor questão de ser boa. Sabe? Não é sobre isso. O evangelho não é sobre isso. E a sua grandeza é perdoar quem ofende, porque nós sabemos que é perdoando que se é perdoado. Então essa parte, olha como no Antigo Testamento parece que não faz muito sentido, porque eles não tinham Jesus, eles não tinham o Espírito Santo. Eles ouviam sobre o que era sabedoria, porque Deus estava com Salomão, e Salomão descrevia o que ele sentia quando estava perto de Deus. Mas se Salomão se perdeu na loucura da vaidade dele, no meio daquelas mulheres estrangeiras e no meio de tudo aquilo que ele queria provar, sei lá o que, para quem. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. De novo, um filho sem sabedoria, um filho sem Deus pode levar o pai à desgraça, porque nós podemos dar ao outro aquilo que nós temos para si mesmo. A pessoa lá de cima, a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. O que essa pessoa de baixo é? O filho de alguém que não tem sabedoria. Então, se eu tenho um filho desgraçado, a desgraça vai cair no colo de quem? Do pai e da mãe. Todas as vezes que nós vamos evangelizar pessoas que têm problemas com drogas, com dependências e com coisas desse mundo, quem é mais fragilizado é a família. Quem mais tem esperança de dar certo é a família. Porque enquanto a joia estava ali chapada, não vendo nada, os pais estavam ali, observando anos e anos e anos de escuridão daquela pessoa. E aí ela meio que desperta e acha, nossa, acordei agora, que lindo, vocês não me amam. Você nunca viu nada do mal que você fez e nem das coisas. E é justamente isso, a cura começa quando eu reconheço que eu fiz mal ao meu pai, à minha mãe, ao meu irmão, à minha irmã, aos meus amigos, às pessoas que convivem. E não é porque todo mundo fez mal que você tem o direito, que cada um destruiu a sua própria casa e a sua própria família. Então olha como uma pessoa sem sabedoria leva a desgraça da família. Olha como o diabo entrou dentro da casa pela falta de sabedoria. Olha outro comportamento. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A pessoa ela fica só ali reclamando. Eu posso clamar ao Senhor, que é chamar. Quando eu reclamo, é como se a primeira oração não fosse o suficiente e eu tivesse que ficar falando novamente as mesmas coisas. E isso gera desentendimento e gera briga. A desgraça entrou dentro de uma casa onde as pessoas vivem sem sabedoria. O filho perturbou o pai, a mãe perturbou o pai. Como que vive em paz dentro de um lugar desse? Aí o cara vai arrumar um hobby, vai virar motoqueiro, vai virar ciclista, vai virar nego que joga beach tênis, vai virar trilheiro, vai virar corrideiro e vai colocar um esporte, vai lá pescar, fazer alguma coisa para sair daquele ambiente. Aí nós vamos falar que o ambiente é tóxico. É muito tóxico, é opressor. Não, são pessoas sem juízo que vivem na desgraça, que colocam as suas expectativas sobre as pessoas, achando que as pessoas têm a responsabilidade pelo inferno que vive dentro dela. Sendo que se ela se ajoelhasse e se arrependesse, tudo ia mudar. E a gente vive nessa sociedade, e essa é a casa que nós buscamos. Mais cedo ou mais tarde, quem zombra dos outros será castigado, e quem não tem juízo será castigado. O castigo vai vir, cedo ou mais tarde. Você não precisa querer que o mal seja praticado em algum lugar. Não, eu vou ligar para ela, eu vou pôr ela no lugar dela. Não, eu vou falar, eu vou fazer. Fica tranquilo, a desgraça vai chegar. A desgraça vai chegar. Quem zomba dos outros será julgado. Da mesma forma que eu julgar, eu vou ser condenado.
E quem não tem juízo será castigado. A pessoa que vive longe de Deus já vive no castigo eterno. Vocês podem achar que não, que a pessoa sempre dá certo, que ela sempre escapa. Ai, aquela vitimização do filho pródigo. Ai, porque eu fiquei aqui com meu pai e o outro foi lá e se perdeu. Dentro dessa pessoa existem tantas histórias cabulosas que ela já conheceu o inferno. Fica tranquilo. Se a gente continua lá em Deuteronômio 30, versículo 17 a 19, a palavra do Senhor ela diz assim: porém, eu lhe afirmo hoje mesmo que, se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses com D minúsculo, nesse caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que vão possuir do outro lado do rio Jordão. Nesse dia, chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Deuteronômio, quem escreveu foi Moisés, e ele está fazendo um dos seus últimos discursos, porque ele não vai entrar na terra prometida. Ficou 40 anos aguentando o povo e no final acabou jogando a salvação fora. Por quê? Porque ao invés de tocar uma pedra, ele bateu. E você pode olhar e falar, mas só por causa disso? Só por comer uma fruta que Deus disse não, Adão e Eva foi lá e fez. E você quantas vezes foi cruel com uma pessoa porque ela não fez o que você queria? Você pode ser o diabo e o punidor e Deus é ruim. Você pode falar e bater no seu filho, mas os outros não. A educação vem pela desobediência. Se ele falou qual era a dificuldade de fazer aquilo que Deus fala, Jesus fala que aquilo que ele pede não é difícil de se fazer. Que o fardo que ele coloca e o jugo que ele tem é leve e suave. Porque ele é manso e humilde de coração. Porém, eu lhe afirmo hoje mesmo. Então, Moisés ele está fazendo uma afirmação no agora. Se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer. Então ele está dizendo, olha, vocês podem não obedecer a Deus? Podem, mas vai existir consequências. Olha como quando você não tem sabedoria, você vive buscando os seus próprios prazeres. Você não consegue entender e achando que o problema... antigamente as coisas elas eram melhores. Não. O mal sempre existiu na tua vida. É que nós começamos a querer quantificar o mal. Era menos mal e mais mal. Era menos ruim e mais ruim. Nunca foi bom. Nunca teve satisfação, nunca foi completo, sempre teve complemento, você sempre estava complementando. É que hoje tá pior, mas antes não era bom. E aí, casais muitas vezes eles voltam nessa ilusão, porque sem sabedoria e sem Deus, a gente tem um sentimento ruim e acredita que é por aquele motivo. Não é. O sentimento ruim é da ausência de Deus, é que você não tem mais as ilusões para te enganar e para fazer o tempo gastar. Se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer e se caírem na tentação. Agora, o abandonar a Deus é o quê? É eu começar a acreditar que alguma coisa que não seja Deus vai me satisfazer, ou vai me curar, ou vai me ajudar. Eu não coloco a minha esperança no Senhor, eu não tenho fé em Jesus Cristo. Eu não acho que a salvação está nele, eu acho que a salvação está na igreja, eu acho que a salvação está no casamento, eu acho que a salvação está no dinheiro, eu acho que a salvação está nas coisas desse mundo e não na presença do Senhor. Se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses com D minúsculo. Você gosta de filtro de sonho? Gosta dessas coisas de outra cultura? Gosta de ler um horóscopo? Gosta dessas coisinhas de meditação, dessas coisas de incenso, essas loucuras? É outros deuses. Se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que isso é de outras culturas e de outras religiões. E isso vai causar o que na sua vida? Desgraça e destruição. Nossa, mas só um negocinho desse, para que o Espírito Santo vai estar dentro da tua casa? Se a tua casa é uma casa de idolatria, se você não sabe, se você não consegue nem se posicionar, você quer sentir o amor, mas você é incapaz de fazer alguma coisa para Deus.
Eu tinha todas essas coisas, desde carranca, incenso, bruxinha, tinha tudo, joguei tudo no lixo. Eu decidi que é melhor aquilo no lixo e a minha vida em pé, que eu deitado no chão e aquilo lá, não fazendo nada, só trazendo maldição para minha vida. Então Deus está dizendo, ó, adorar e servir outros deuses. Nesse caso, vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir. Deus ia dar a terra? Ia de qualquer jeito, mas o que ia acontecer? Eles iam perder a terra. E o que aconteceu? Eles perderam a terra. Idolatria não é só outros deuses, não, é imagens também. A palavra fala. Eu achava que era interessante você um dia entrar no Google ou no ChatGPT ou no Grok, em qualquer coisa desses inteligência artificial, pesquisa sobre idolatria. Vai perguntando o que é idolatria. Por que tem imagem? Por que você vai ficar horrorizado com o que a palavra diz, não com o que as pessoas. Eu não quero saber da tua opinião. A pergunta é, a tua casa é uma casa de tolo ou é uma casa de pessoa sábia? Você conhece a palavra? Porque a casa da pessoa tola, você entra, você já vê que é tola. Porque a pessoa põe adornos dentro da casa, tentando mostrar, olha como eu sou religioso. Eu posso ter um quadro de Jesus, posso ter uma crucifixo, posso ter todas essas coisas, mas eu sei que aquilo não é Deus, que aquilo não traz bênção para o lugar, que aquilo não representa nada, mas é apenas uma lembrança. Então, se você se ajoelha para orar diante de uma imagem, você acha que aquela imagem é um lugar. Eu posso orar dentro do banheiro de casa, eu posso orar no jardim, eu posso orar lá fora, orar dentro do carro, posso orar em qualquer lugar. Eu não tenho um canto de oração. A minha casa inteira é uma casa de oração. Agora, se você tem um altar, se você... aí tá errado. Você vai desculpar. Você vai desculpar porque você está acreditando que aquele lugar tem um poder especial diferente dos outros. E aí o que vai acontecer? Eles vão passar por onde? Do outro lado do Rio Jordão. Lembra quando era batizado? Onde que eles batizavam? No Rio Jordão. Olha como esse rio ele simbolizou a saída dos 40 anos de peregrinação, de sofrimento e desobediência, e passaram pelo rio, renascendo nessa nova terra, renascendo nessa nova vida. Isso era o quê? O batismo. Mas para mim renascer, eu preciso entender o que é Jesus. Senão é um banho de piscina, é um banho de água e só. Se não tiver arrependimento, não tem Espírito Santo. Não passa de uma coisa que nós fazemos comumente. Nesse dia, chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte. Então Moisés, quando ele disse aquelas palavras ao povo, ele chamou Deus, falou, vem cá que isso daqui é uma aliança. O que eles escolherem, eles vão receber. Se eles escolherem ao Senhor, a bênção, a prosperidade e a satisfação vai estar na vida dele. Se eles não escolherem estar com o Senhor, é a desgraça, é a destruição, é a briga, é o desentendimento, é tudo aquilo que nós vivemos sem satisfação. Então as pessoas boas e más, elas podem conquistar as coisas? Podem. A diferença é que uma se satisfaz e a outra não. Uma, a busca termina e a outra sempre vive buscando. Uma acha que sempre precisa de algo e a outra se sente completa. Uma se sente vazia e a outra se sente bem, independente do que está acontecendo na sua vida. E ele diz, escolham entre vida e a morte, entre bênção e maldição. E Deus fala lá que o salário do pecado é a morte. Por isso que tudo aquilo que nós fazemos para buscar satisfação longe de Deus causa morte. Você pode beber? Pode. O que isso causa? Doença no teu corpo. Você pode ir lá usar droga? Pode. O que isso causa? Dependência. Ai, mas é química. Com Jesus nada dessas coisas existem. Nada. Jesus fazia um cego ver, um morto ressuscitar, um endemoniado se controlar, mas na tua vida Jesus não dá certo. Talvez tenha um problema naquilo que você acredita. E você vai escolher o quê? Deus está colocando diante da sua vida duas oportunidades. A vida e a morte. A bênção e a maldição. Você quer a vida? É junto dele. Você quer a morte? É você buscando os seus próprios interesses longe de Deus. Você quer a bênção? É ao lado dele. Você quer a maldição? É só você continuar vivendo do jeito que você vive longe de Deus. Não precisa fazer mais nada. Você vai colher. Quem planta vento, colhe tempestade.
E ainda ele dá um conselho: escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos na terra que Deus prometeu, aos cuidados do Senhor. Porque não basta viver, porque uma vida longe de Deus é uma desgraça, é uma vida de sofrimento. Tem gente que está aí sofrendo e só sofre. Então viver longe de Deus não é lucro para ninguém, não é nada para ninguém. E você colocar a culpa em Deus pela sua falta de sabedoria é mais tolice ainda. Você culpar as pessoas pelos relacionamentos que você teve quando você é um tolo ou quando você é uma tola e não sabe se relacionar com as pessoas e quer colocar a culpa. Então lembra sempre, se eu estou colocando a culpa em alguém, o diabo está controlando a minha mente e criou uma ilusão, e certamente eu tenho que complementar alguma coisa. Sempre que eu preciso complementar é uma ilusão. Sempre que eu recorro a falar, como nós falamos ontem, da mesma coisa, é uma ilusão. Espero que deu para entender um pouco. Se Deus viver longe de nós, só vai ter desgraça e maldição e destruição. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração. Essa palavra sempre é sobre arrependimento. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Nós estamos aqui para conquistar a nossa eternidade. Através do arrependimento, através da confissão de culpa, através de uma vida cheia do Espírito Santo, servindo ao Senhor, fazendo uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, pela sua misericórdia e pelo seu amor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.